Salve, salve, rapaziada! Começando mais um podcast no Bico da Águia, aqui pela TV Gazeta, Canal 2 e também pelo site BusqueNews, o maior portal de notícias do norte de Minas. Acesse lá o YouTube do BusqueNews, o site para você saber todas as notícias da região. Estamos hoje com um convidado que eu acho que talvez é um dos mais especiais aí de toda a nossa temporada, porque não é todo dia que você entrevista uma pessoa que nasceu em 1934. Então imagina quanta história, quantos assuntos, quantas coisas interessantes nós vamos bater papo hoje com esse convidado. Eu tenho o prazer de receber aqui no Bico da Águia o grande Vanderlino Arruda. Vanderlino, já estava querendo trazer você outras vezes aqui, agora deu certo. Que prazer estar te recebendo aqui no Bico da Águia. E é um prazer muito grande meu também de estar aqui, no lugar certo. É verdade. É uma experiência de vida que é muito difícil, na minha idade, chegar aos 91 anos. Demais da conta. É com 71 de jornalismo. Exatamente. E principalmente com essa vitalidade, com esse vigor, com essa força, com essa memória ativa e produtiva que você, né, se mostra com essa idade. Então, por isso que eu acho que o bate-papo hoje vai ter muita coisa interessante. Mas a gente começa aqui, Vanderlino, contando a história dos nossos convidados. Então, eu quero te perguntar, de onde veio o Vanderlino Arruda, de onde você veio, como é que começou os primeiros passos aí, ainda já no princípio, na primeira metade do século XX? Eu nasci em São João do Paraíso, Sim. que fica a 18 quilômetros da divisa com a Bahia. Num rapaz. tempo em que as estradas eram com a Bahia. Era. A ligação era com a Bahia, né? Meu pai fez uma viagem de turismo, ele ficou um mês arrumando 2 carros de bois para fazer uma viagem de turismo. Olha só. Mas naquela época era boi. o carro de boi, né? E eu me lembro que foi um encantamento para nós éramos 3 filhos, 2 filhas e um filho, e ficamos hospedados numa casa de moças formadas, do curso normal, educadíssimas, coisas que não existiam. Tudo lá em São João do Paraíso. Em Condeúba, na Bahia. Ah, em Condeúba. Condeúba, a viagem de turismo foi até de São João a Condeúba. Condeúba. E minha mãe tinha ensinado que a gente, quando pusesse a comida no prato, tinha que comer tudo. É verdade. E aí elas tinha azeitona preta. Ixi. E elas puseram e eu comi tudo. Puseram mais, eu comi tudo. Olha, eu comi tanta azeitona preta que eu fiquei 18 anos sem poder ver azeitona. Você não aguentava nem ver o potinho de azeitona preta. Mas a experiência valeu demais. Valeu. Né, e que interessante, olha só, você tem uma memória de um fato que você era criança, né, cara? Que loucura. 4 anos. Você vai contar o segredo seu pra gente hoje. Eu me lembro, com 5 anos, eu trabalhei numa peça de teatro em São João do Paraíso, teatro de rua. Olha só. Antônio Pena, que era meu padrinho, era um homem capaz de fazer cavalhada. Sim. E fazia peças de teatro ao ar livre. Desde criança você já criança. desenvolvia assim uma certa comunicação, né? Uma coisa diferente para querer fazer a coisa acontecer, né, Vanderlino? Exato. Eu me lembro, assim, eu devia ter 5, 6 anos, chegou a São João uma família de protestantes, Sim. que chamava na ocasião de crentes. Os crentes. Tinha 3 ou 4 meninos, era na mesma praça que a gente morava, e eu fui lá visitar os meninos. Sim. Eles me receberam muito bem, conversamos muito, eu menino, mas já conversador, e eles me deram os folhetos da religião deles, que eu não sei qual era mais. Quando eu chego em casa com aqueles folhetos bonitos, muito alegre, que eles falaram, de onde é que você achou isso? Eu falei, eu fui na casa dos crentes. Queima que isso é de capeta. Gente do céu. Mas era A desse primeira jeito, inquisição que eu tive na vida. Não, aí é eu sacanagem. tinha 5, 6 anos, mas era assim que era. Não, mas era naquela época, nós estamos falando da primeira metade do século XX, né? Nos rincões do sertão, em São João do Paraíso, uma coisa assim, que é uma experiência realmente de transformação muito grande. E aí você começa a estudar lá em São João e depois você muda de lá. Como é que foi isso? De São João, meu pai, por questão de... A minha primeira escola no São João, em 42, eu já tinha mais de 7 anos. O professor
tinha palmatória e uma régua de 1,20 m. Gente, o menino aprendia mesmo, né? Aprendia a semana toda. No sábado tinha a sabatina, que era pela manhã. Um aluno fazia pergunta a outro aluno, se ele respondesse errado, tinha que apanhar de palmatória. Imagina se essa moda volta, o Vanderlino, agora, nessa altura, nessas escolas aí. Sabatina, sexta-feira com palmatória. Tá difícil, aí hein? chega a primeira professora do governo, a escola pública, chegou em 43, dona Adelina, e eu saí do professor particular para a escola. Era a leitura de um livro por ano. Eu li os 4 no ano. E você está falando de um ano que você está vivendo ali a plena Segunda Guerra Mundial, né? Você está falando 42, 43, ali o mundo estava pipocando. A guerra começou em 41. Pois o mundo já estava pipocando. E ali, assim, você tem alguma memória de alguma coisa assim? Tipo, tem a questão das informações do repórter Esso, do rádio. O que chegava para vocês de informação sobre essa guerra ou vocês estavam alheios ao que estava acontecendo? Em 41, a cidade tinha apenas um aparelho de rádio, que era do médico, então era caríssimo e era mais barulho e ruído do que colocava na praça. Mas já tinha um repórter Esso. Já tinha um repórter Esso. Não, na casa dele tinha que ir, como ele era compadre do meu pai, a gente ia. Ia para escutar o rádio. Para escutar o rádio. As notícias da guerra. Era a notícia. Por exemplo, meu sogro, em Itaiobeiras, João Rego, assistiu o noticiário todas as noites. Como que ele podia assistir? Tinha a bicicleta que tinha o dínamo, porque a bicicleta tinha o farol, antigamente. Ficava no suporte, o vaqueiro rodava esse pedal o tempo todo, carregando a bateria para poder assistir o noticiário à noite. Gente, que loucura, hein? Nossa! Quer dizer, que cena, a produção elétrica era à tarde. Era na marra, dava para meia hora de noticiário. Bicho, isso é importante. Chegava muito jornal a São João do Paraíso, o Correio da Manhã, o Jornal do Brasil, de São Paulo. Chegava, já antigo, mas chegava. Mas é muito interessante, o jornal não era para ser lido, não. Uai. Ele chegava com um mês de atraso, para embrulhar coisa na venda, embrulhar sabão. Entendi. Então você lia no pacote, né? Você o jornal é papel. Assim, lia. Entendi. O jornal é papel. Ele era descartado lá e aí falava, vamos mandar esse negócio para lá. Quem assinava o jornal era o que tinha a venda, que tinha a loja. Não tinha. Eu vim ver jornal para ler em Itaiobeiras, já estava com meus 16 anos. Mas assim, falando da Segunda Guerra, e lógico que você era uma criança nessa época ainda, mas depois se tornou um estudioso de todas as questões políticas e tudo. Você acha que nós corremos risco do Brasil ter ido para o lado ali da Alemanha, do eixo, chamado assim? Porque houve uma certa conversa que Getúlio, em determinado momento, falou assim, eu vou escolher aqui, eu vou para um lado ou vou para o outro. Aí resolveu ir para o lado dos aliados. Mas nós corremos risco de ter ido para o outro lado? Corremos. O Getúlio era inicialmente a favor exatamente de Hitler. Olha isso. Porque é o progresso alemão, a inteligência alemã. E ninguém sabia dessas atrocidades todas, né? Havia uma história que os americanos, para mostrar a importância industrial, fizeram uma agulha e mandaram para a Alemanha para mostrar. E eles lá fizeram uma muito mais fina do que o oco da agulha americana e devolveram para eles. Olha só, era uma guerra tecnológica, né? Então, a notícia que a gente tinha é que foram os americanos que afundaram navios brasileiros. Lá no Nordeste. Para dizer que foi a Alemanha. Eu já ouvi essa história mesmo. E obrigou a entrada na guerra. O Getúlio. Eu lembro bem, porque meu pai teve que aumentar a idade para poder não ser chamado para a guerra. Agora, a guerra é um momento assim tão bizarro, né, assim, da humanidade e assim já vivemos tantas vezes esse momento e a gente ainda vive isso hoje, infelizmente, ainda acontecem muitas barbaridades e arbitrariedades, mas assim, a história diz que a partir do momento que o Brasil entrou na guerra, houve todo um preconceito contra tudo relacionado à Itália e à Alemanha. Então, as empresas tinham que mudar de nome. O Cruzeiro teve que mudar de nome. O Cruzeiro chamava Palestra Itália. Teve que chamar Cruzeiro. Então, assim, é um momento de realmente as pessoas pensarem, né, não ter sanidade. O movimento de migração, a migração no Brasil, era normalmente da Itália, da Alemanha e do Japão. Sim.
Observa bem, exatamente os três que formaram o eixo da guerra. Exatamente. Alemanha, Itália e Japão. E o de São Paulo para baixo é o que dava, era italiano, e alemão e japonês. É verdade, é verdade. Então, havia uma cidade no Santa Catarina que falava alemão. Tem, até hoje a influência é muito grande. Aí foi proibido nas escolas, aquela coisa toda. Eu tive uma experiência muito interessante. Eu viajei, eu fiz 3 cursos de mestrado, não, pós-graduação na ocasião, em Santa Catarina, na Federal de Santa Catarina. E viajei com um senhor de idade que ele me contando a história que ele era analfabeto. Sim. Ele sabia os números. Então, não tinha problema nenhum de viajar no ônibus que ele olhava e lia. Números. Mas ele não falava português. Ele aprendeu já velho. Entendi. Porque é alemão, então não tinha necessidade de saber a língua. Então, há toda uma perseguição na ocasião. E exatamente com uma vantagem, pela perseguição, pela pobreza com que eles chegaram, chegando pedindo imigrantes, né? Eles não admitiam que os filhos não tivessem a melhor escola. Preocupação importante. Observa bem, a escolarização de alemães, italianos e japoneses chega ao ponto que hoje a política brasileira, a alta administração e a riqueza está na mão de gente com sobrenomes. Exatamente, ou seja, apostou na educação no momento que tinha que apostar nisso. A dificuldade com tudo na vida é que ajuda a crescer. É verdade. Mas assim, você chega a Montes Claros quando? Para mudar a sua história? Porque a sua história muda a partir do momento que você chega de São João aqui, do Paraíso para Salinas, eu fui aluno de Heloísa Sarmento, que foi grande professora, minha colega de academia mais tarde. Mato Verde. Morou em Mato Verde também? Mato Verde. Eu li todos os livros da biblioteca da escola. Eu trabalhava no Correio. É o recordista da biblioteca. Eu trabalhava no Correio. Com 12, 13 anos, consegui imitar a letra da gente do Correio. Não só a assinatura, mas o relatório. Aí, ó. Eu escrevi o relatório, que era tudo à mão, como se fosse dela. E aí eu chego a Taiobeiras, aí tem uma história. Mas isso é pelo banco? Você trabalhando pelo banco? Não, tinha 12 anos. Tá. Isso é sua família viajando. Escola, trabalhava. Seu pai trabalhava com o quê? Meu pai era comerciante em São João do Paraíso, mas mudou para Salinas, a partir daí já teve dificuldade. Embora em Mato Verde ele comprou uma casa. Então, se ele comprou uma casa é porque tinha dinheiro. Ficar, né? Mas teve que vender. E agora, por que meu pai vendeu a casa? Para ter dinheiro para me mandar para Montes Claros para estudar. Então teve esse propósito. Aí ele adoece e gasta o dinheiro. É difícil, né? Mas há uma coisa interessante, como eu sabia tudo de correio, inclusive o código Morse. Com 13 anos eu sabia. Também. Chego em Taiobeiras e vou trabalhar no correio. Também, porque lá. Estava na porta na hora do almoço, quando chega uma menina de bicicleta, morena, muito bonitinha, me cumprimentou. Sim. E aí falou: Vanderlino, eu tenho um recado para você. Minha amiga Lulinha quer namorar com você. Olha que beleza, Vanderlino. E eu vim para lhe perguntar se você quer namorar com ela. Eu olhei para ela, aquela boniteza toda, aqueles olhos verdes, aquele encantamento. Pronto. Falei: namorar eu quero, mas é com você. Pronto. Era a Olímpia. Ela saiu doidinha, porque ela tinha 12 anos. Ela estava lá para marcar para outra e acabou sendo ela. Vale o que eu estou falando, porque foram 20 segundos ou 30 segundos. Eu falar: namorar eu quero, mas é com você. Você foi rápido, 72 anos com ela. Então foi a sua esposa da vida inteira? Foi. Desse momento? Do 70. Lá na porta do correio, que eu vou namorar com você. Olha só. E aí ela chega em casa, havia um costume antigo que a gente tinha que lavar os pés para dormir. Sim. Muita poeira, porteirinha também devia ser. Demais da conta. E ela chega na hora do almoço em casa, esquenta a água e está lavando as pernas e os pés na bacia. A mãe vê, fala assim: tem coisa errada. Não é hora de lavar pé. A menina
Quando ela chegou lá, que olhou com as pernas cheias de poeira, falou, danou, e o rapaz quer namorar comigo. Tem que pelo menos ver as Tem pernas que mais lavar limpas, os né? Essa época doida, né? Mas aí, então, você veio para Montes Claros já Eu casado? vim para Montes Claros de uma forma muito interessante. Em Mato Verde, além de trabalhar numa venda, eu era engraxate. E houve um comício, numa campanha política lá, e foi um advogado de Montes Claros, doutor Carlalho Teixeira, Sim. filho do doutor Santos, Sim. neto do padre, do padre Teixeira. Sim. E ele gostou de mim, eu engraxando o sapato e conversando. Toda a vida eu fui conversador. Conversador, isso aí é importante. Ele perguntou, seu menino, o que você quer na vida? Eu falei, a coisa que eu mais quero é estudar. Olha só. Bom, a conversa rompeu, terminei de engraxar, ele pagou. 2 anos mais tarde, eu morando em Itaiobeiras, recebo um recado dele, que se eu ainda estivesse interessado em estudar. Que podia vir para Montes Claros, o emprego, a escola, tudo ele resolveria. Sim. E eu vim já com o emprego certo. Você chega que ano aqui? Em 51, janeiro de 51, para ser engraxate no Salão Rex, que era o salão mais granfino. E para ser engraxate. E que Montes Claros era essa de 51? Montes Claros de 51 era uma cidade pequena. Terminava na Santa Casa, não tinha mais nada depois da Era Santa o centro Casa. ali? Na Vila Brasília não tinha nada depois. Para ir ao Santos Reis era a cavalo. Não tinha a Praça Itapetinga do Alto São João, era aquela rua torta que passa atrás do hospital. Sim. Na rua Bocaiúva, quando desce para ir para a Vila Guilhermina, ali terminava a cidade naquela de cima. O resto era tudo fazenda, mato, tudo fazenda, tudo manga de botar animais. Eu trouxe semana passada aqui um cara muito bacana, que é o João Balaio. João Balaio foi meu aluno. Pois é, ele é escritor um artista e tudo mais. Tanto, Um artista e tanto. E ele escreveu um livro, eu esqueci o nome do livro, dia 13, não sei o quê, o dia que mudou a história. É um número enorme, né? Um nome muito grande. O dia que a história de Montes Claros mudou, 13, acho que de agosto, alguma coisa assim e tal, não sei o quê. Porque ele fala dessa questão, que eu acho que toda cidade tem isso aí, que é essa divisão social, né? Então, nessa época, já existia essa elite montesclarense e a população, né, vamos dizer, que é a maior parte da população mais pobre. Como é que foi essa construção? Porque eram os fazendeiros, os coronéis que construíram essa elite, né? Isso aí é muito interessante na vida. Essa elite não é só na cidade, não. É no cemitério também. Também. Tá a cidade dos vivos e dos mortos. É verdade. Você chega no cemitério, tem a nobreza lá na entrada, só túmulos grafinos, vicários. A pobreza vai para a beira do muro. Do lado, Então, é por aí. A vida toda foi assim. Foi assim, né? E quando eu cheguei a Montes Claros, se tivesse 10 carros, era muito. Quem é que tinha carro em Montes Claros? O gerente do banco, eram vários bancos, o médico e um ou outro fazendeiro milionário. Então, carro era raríssimo. Você via, a cena que você via nas ruas era carroça passando, cavalo? Carroça e cavalo, mas tudo a pé. Porque também a gente cumprimentava as pessoas na rua. Não, quando eu comprei carro em 62, eu cheguei em 51. Sim. 11 anos depois foi quando começou a Volkswagen a fabricar o Fusca. Era o Fusca. Não tinha nenhuma contramão e nenhum estacionamento proibido na cidade. Não tinha rotativo, né? Não. O primeiro sinal de trânsito em Montes Claros foi colocado pelo Rotary em 1947. Na rua Doutor Santos. Olha só. Primeiro sinal. Toda esquina era um guarda de apito. Guarda de apito. Todo motorista usava chapéu. Tá vendo como é que era? Era assim, tudo diferente. Então não tinha nada de perigo de andar na rua. Olha, quando eu cheguei a Montes Claros, só tinha 2 ruas calçadas. Era de onde fica o shopping popular. Sim. Atravessa a Praça Doutor Carlos até a Doutor Veloso. Sim. Onde era o Clube Montes Claros. Depois, e o mercado era lá no Shopping Popular? Né? Era Shopping Popular, o mercado. E do Jabu a Cristal, que era na rua Simeão Ribeiro. Entendi. O resto tudo era poeira vermelha. Poeira vermelha. Tinha uma história que veio um cego, quando caminhou, falou assim, que coisa maravilhosa a cidade de Montes Claros. É calçado de veludo, era a poeira que era macia. E a prefeitura tinha um caminhão
molhava essa poeira todo dia. Para amansar ali, né? Chamava o caminhão da gripe. Olha só. Aquele fartor que saía da poeira acabava... Moço, eu acho que tinha que fazer filme para a gente ver isso no filme, reproduzir essa época, né, Quem cara? é que mudou essa situação? Quem o capitão Enéas Vieira de Souza. Ah, então ele foi prefeito Ele foi de Montes eleito em Claros, né? 1950 e ele que começou o calçamento. Ele calçou do centro aqui da cidade até a Rua Barão do Rio Branco. O capitão Enéas foi prefeito em que época aqui? De 51 a 54. E ele foi um dos primeiros, então, a modificar. O calçamento, quando ele saiu, é muito interessante. Por que a Rua Barão do Rio Branco? Sim. É a rua que ele morava. Então ele foi calçando tudo até chegar na rua dele. Foi a última, para não dizer e que... assim, logicamente, o Capitão Enéas, ele é o criador da cidade Capitão Enéas, que lá tinha a empresa dele e tudo mais. Mas aqui em Montes Claros parece que não tem muita referência dele, né? Assim, como deveria ter, por exemplo. O Enéas é muito interessante. Talvez não exista ninguém que saiba mais sobre o capitão do que eu. Sim. Eu não estou falando com não, e é importante, mas é porque um homem de história, né? Não só convivi, trabalhei com ele, como eu fui ao Nordeste. Eu trabalhando no Banco do Brasil, dando curso em Recife, eu fui à divisa da Paraíba com Pernambuco, onde ele nasceu, onde ele viveu, e pesquisei tudo sobre ele. Então eu tenho um arquivo completo da vida do capitão. É uma coisa muito antiga. A Testemunhas tudo tinha mais de 80 anos quando eu fui lá. E acompanhei e estou trabalhando no livro sobre ele. O meu ótimo. próximo livro é sobre o capitão. Bacana demais. Não tinha escola, atirava com supremacia, uma pontaria perfeita. Mas era a época que você tinha que ser assim, né? Mas há umas coisas muito interessantes sobre o capitão. A primeira mulher dele é Cazuza e... tem relação com essa questão de namoro. Ele foi contratado por um homem muito rico chamado Nego Filó, que contratou o Enéas para ir procurar aquela moça chamada Cazuza para namorar, casar com o Nego Filó. Com o Nego Filó. E quando o Enéas chega e fala com ela, a proposta dele, ela falou, nem morto eu caso com aquele negro. Aí. Não caso mesmo. Se eu tiver de casar e eu quero casar, é com você, Enéas. Então foi parecida com a sua história lá com a menina. Era para ser para um e foi para outro. Você é novo, era branco e bonito. Aí, a raça entra aí no bonito. E aí eu não quero... Aí Enéas, aí agora define a personalidade dele. Ele disse, Cazuza... Cazuza era o nome da mulher? É da moça. Era o mesmo nome do artista? Cazuza é a mesma coisa? Cazuza. Eu recebi uma missão do Nego Filó de enviar você pedir a sua mão em casamento. Sim. E eu não fracasso em missão minha nunca. Olha eu costumo dar conta dos meus recados. Foi solicitado. Então, dá um jeito, você aceita, escreve a carta aceitando. Bom, aí volta atrás, porque quando o Nego Filó contratou a Enéas para pedir o casamento, ele falou, se ela aceitar, eu lhe dou 10 novilhas. Então foi um esquema. 10 novilhas. Eu aceito, mas depois foi eu saio negócio. fora. Aí falou com ela, aceita. Ela espantou. Gente. Daqui um mês ou dois, você desmancha. Manda outra carta desmanchando a coisa. Ele volta. Que coisa sutil. Né? Aí é que está quem é Enéas. Ele volta ao Nego Filó vencedor. A missão foi cumprida, ela aceitou o pedido da mão e ele recebeu as 10 novilhas. E um mês depois começou a namorar com ela, ficou com as novilhas e com a moça. Gente, esse Enéas era danado, hein? Que história interessante. Então, em Montes Claros, está aí, ele tinha um armazém na rua Dom João Pimenta, esquina com a Melo Viana. Tem uma casa até hoje, onde foi o tiro de guerra. Eu fiz serviço militar ali, na praça. E quando chega o Demóstenes Rocket, com os engenheiros dele, médicos e tudo, para construir a Central do Brasil, no esforço de guerra, em 40, 41, era para fazer na maior urgência. Então, o que acontece? É do meu tempo, não é do seu não, mas é do meu tempo. Quando chegava um rapaz de fora, bem vestido e mais bonito, a gente morria de raiva. Sucesso total. É porque tomava as moças da gente. Todos os olhares iam para ele. Então, quando chegam esses engenheiros e médicos
importantes do Rio de Janeiro aqui, todo mundo correu deles. E o capitão Enéas tinha um princípio: se a pessoa é importante, você corre, mas para cima dela. Rapaz. Aí ele procurou e ofereceu o cômodo dele, fechou o armazém e entregou ao Dr. Roque para montar o escritório dele de planejamento. Aí foi Ficam a questão amigos da estrada de ferro, né? próximos. Quando foi para construir a usina de Santa Marta, em Grão-Mogol, o governo do estado fez uma proposta que quem abrisse a picada Quem chegasse lá, era né? floresta daqui lá, e dava 1 ano de prazo para abrir a picada. O capitão pegou a empreitada e em 6 meses a estrada estava pronta. Você tá doido? Ele era um homem assim. Era despachado. Né? Despachado fazia. Então o Dr. Roque, sabendo disso, precisava de alguém para abrir a floresta de Montes Claros a Monte Azul. Para fazer estrada. E quem é que é o indicado? É Enéas. O capitão. Quem foi? O capitão. O Combina com já amigo dele. Sim. O capitão já tinha aproximado e o capitão é que fez toda... Então ele foi meio um bandeirante aqui do norte de Minas, Sim. né? Que ele desbravou, abriu floresta para ter acesso de uma cidade para outra, né? Então, ele, encarregado dessa picada, abrir essa para Monte Azul, ele conhece a floresta que estava com animais bravios, no Sapé. É perto é lá em Capitão Enéas. município de Brejo das Almas, para se saber. É o sapé. Aí ele compra por pouco mais de nada do dono Marcianinho Fogueteiro. Ele comprou praticamente a região toda ali, né? Daí a pouco ele compra mais Maria da Cruz. Ah, O capitão foi um fazendeiro de 200.000 hectares. você tá Tem uma doido, ideia. olha só, cara. Era uma região assim que não... E ele pagava bem, mas não aos bancos de governo. Ele achava que se era de governo não precisava pagar. E aí o Banco do Brasil manda um inspetor, aqui o inspetor Virgílio, para fazer o serviço de maldade com ele, porque o banco queria receber. É claro. Quando o Virgílio chega para acabar com o capitão e viaja e vê, o capitão era empregador de 600 famílias, entre o Sapé e Maria da Cruz. Exatamente. O Virgílio disse assim, não dá para acabar com esse homem. Porque aí eu vou Como é que acabar com algum muita homem gente. que 600 famílias, 3.000, 4.000 Ele era um pessoas. empreendedor realmente na Então, época, né? conversou muito com o capitão, falou, capitão, o senhor não paga, mas vai ter que pagar. Eu vou fazer uma proposta ao Banco do Brasil para emprestar mais dinheiro, mas nós vamos hipotecar tudo que o senhor tem. Se eu não pagar, o banco toma tudo. Toma tudo. E o banco aceitou a proposta, emprestou mais, Aí ele construiu mais a serraria, né? para o capitão ter mais movimento, empregar mais gente. E aí o capitão quis dar a ele um presente. O Vigílio falou, não posso receber, eu já recebo do banco. Não, é questão... É um princípio que eu tenho. Todo mundo que me ajudou, eu presenteei. Ajudar. Aqui tem 2 ou 3 famílias ricas de fazendas que o capitão deu. Deu. Ele dava era fazenda de presente. Eu queria ter conhecido esse Mas você capitão, pergunta, mas como é que ele pode dar uma fazenda? Interessava ao capitão tirar madeira para vender os postes e os trilhos. Já tinha carvão nessa época? Não já fazia, não? Não, aí a madeira era Aí é uma tirada outra para a Central do Brasil Entendi, para fazer os dormentes. o dormente para a Companhia Telefônica Brasileira fazer poste. Certo. Aí, quando ele tirava a madeira, a terra ele não interessava e dava de presente. Aí o cara era muita terra, né? Era também, né? 200.000 hectares. Está vendo aí como é que era o capitão. Então, é nessa condição de homem rico e empreendedor que ele é torna candidato a prefeito. Prefeito de Montes Claros. Foi prefeito para Cissá Olha e só. ganhou contra quem? O maior nome que Montes Claros teve foi Hermes de Paula. Hermes de Paula. Ele de foi, Paula. então, a eleição Foi foi eleição contra Enéas, Hermes de Paula. Hermes. Eu chego nessa ocasião. Sim. Só se falava em janeiro de 51 em Enéas Mineiro de Souza. Que é o Capitão Enéas. Eu tinha uma música que eu chamava Delicado, que eu não sei, tocava em tudo quanto é alto-falante da cidade. O nome Enéas Mineiro de Souza era tão marcante que aqui tinha o Instituto Norte Mineiro de Educação. Mineiro
de educação. Num discurso, ele falou assim, o Instituto Norte Mineiro de Souza. Mas é muita história, né? Eu aproveito, inclusive, para mandar um abraço para o Reinaldo Teixeira, Que é o prefeito hoje. De Capitão Enéas, com a Maria de Lourdes também, um pessoal que faz um trabalho muito bacana, ele que já foi prefeito, né, outras vezes em Capitão Enéas, porque eu recentemente até tive uma reunião com ele e assim, conheci um pouco mais sobre a região de Capitão Enéas, sobre o desenvolvimento ali, e realmente é uma região que surgiu a partir do trabalho, né? De pessoas que vieram de fora para trabalhar nas empresas. Observa bem, não tem a propaganda que devia ter. Nós temos Belo Horizonte, foi planejado. Sim. A cidade de Palmas, em Tocantins, foi planejada, como Brasília foi planejada. Também. Mas Capitão Enéas foi planejada. Planejada, ela tem umas avenidas. Capitão era mata, É. Ele encomendou a esses engenheiros, Dr. Rocket, os caras do para armazém, planejar uma cidade. Olha só. Só de avenidas e praças. E é assim lá, né, hoje. Só tem uma rua. É. Por que tem uma rua? É porque, ao fazer o mercado, eles estreitaram a avenida. Mas não foi no plano... Ou seja, são esses administradores que têm visão, visão, né, de total. Imagina em 1940, 41, morando nessa floresta total, esse homem pensa numa cidade planejada. Mas, ó, Vanderlino, vou te falar, entrevista com você é perigoso, porque uma hora é pouco demais pra gente, moço. Porque eu vou falar com você, são tantos assuntos que a gente tem que conversar, e aí, por exemplo, Capitão Enéas, eu nem imaginava que a gente ia falar sobre Capitão Enéas, e a gente já discorreu muito sobre isso tudo. Mas, assim, voltando pra gente contextualizar, porque a gente precisa chegar aqui, ó, nos livros que o Vanderlino escreve, hoje um poeta há muitos anos. São 23 já 23 anos de muitas publicações e tudo. Mas só para a gente manter ali o fio da meada, né? A gente estava comentando antes aqui, em off, antes de entrar no ar, do evento que aconteceu em Montes Claros, que foi interessantíssimo, que foi o atentado relacionado à Tiburtina, a dona Tiburtina, com o vice-presidente da República. E você contou pra gente com alguns detalhes. 6 de fevereiro de 1930. Esse caso, ele marcou a história do Brasil, né? Porque, na verdade, o que acontece? O vice-presidente do Brasil estava aqui e teve uma confusão danada. Você falou que teve gente entrando em trincheira. Como é que foi isso aí? Montes Claros é muito interessante. A cidade, que é a Praça da Matriz, aquele entorno de ruas antigas, são ruas estreitas, tem rua na parte de Montes Claros que não cabe um carro. Na rua Pateixeira tem um bequinho ali que não cabe um carro. E a Praça da Matriz é enorme. Hoje, ela foi maior ainda. Como é que uma praça podia ser maior do que é? Do que já é, né? É porque toda igreja é construída no meio da praça. E um vereador, fez uma casa ao lado da igreja, a família Vessiano Maurício fez um sobrado do outro lado, e aquela quadra, para dar uma ideia, o sobradão do Museu Regional, que a gente chama da Papila, Secretaria de Cultura, o PROCON, que foi reformado agora, o Instituto Histórico, tudo era praça. Tudo era praça? Ao fazer essas construções, criou a Rua Dona Eva, a Rua Padre Teixeira e a Rua Justino Câmara. Aí teve que dividir. Aí 3 ruas, porque tudo era praça. Então, está vendo aí esse contexto da cidade antiga. Então, daí começa a fazer a parte de cima, que é hoje a Praça do Dr. Carlos, é o centro. Sim. A catedral lá em Simão, no fim do mundo. É outra época. Fim do mundo. Para dar uma ideia da cidade, o cemitério era ao lado da catedral. Entrado pela rua Gramogol. O cemitério era ali. Ali era cemitério. Aquelas lojas que estão ali próximas, tudo era cemitério. Cheio de gente era tudo cemitério. Quem abriu aquela praça foi Toninho Rebelo, quando prefeito. Ali não era praça, não, era a Rua Lafayette. Eu tenho um tio que morava ali no fundo da catedral, ele até faleceu recentemente, chamava Zé André Coimbra, violeiro. Me lembro. Tocava, era marido de Terezinha. Terezinha é viva ainda, é filho do seu Jaime, que tinha a casa lá no fundo de Porteirinha. Jaime de Porteirinha, exatamente. Ali também era cemitério? Era a Rua Grão-Mogol, que entra perto da casa do seu Jaime, era a entrada do cemitério. Eu conheci. Esse cemitério foi retirado dali em 1951, no primeiro ano da administração do Capitão Enéas. Está aí outro pedaço de história. Mas então, e o caso lá da dona Tiburtina? Bom,
Aí observa bem, a Catedral tem a Avenida Francisco Sá, a estação da Central, e o Melo Viana, vice-presidente da República, veio fazer uma conferência num congresso de um algodão. Eu comecei a falar da Praça do Dr. Chá, porque o congresso era na Praça do Dr. Chá. Ele tinha que passar por ali. Né? O congresso era lá. E ele tinha que descer. E desceu da estação, a Avenida Francisco Sá, Rua do João Pimenta, ao passar em frente à casa de Dona Tiburtina, onde é o Automóvel Clube hoje. Alguém jogou uma bomba. E a bomba explodiu. Estourou na comitiva. Estourou nele, doutor João Alves, e deu uma hemorragia terrível. Vamos contextualizar. O doutor João Alves, marido da Dona Tiburtina, estava lá na porta da casa quando ela viu o marido esvaindo em sangue, o sangue de uma bomba, imagina, no rosto dele. Sim. Aí os carabineiros dela, que eram, uns falam 13, outros 17, começaram a tirar massa. Aí atirou na comitiva do presidente. Da comitiva. Matou uns 4 ou 5. E aí tinha gente na comitiva também com revólver. Todo mundo correu, porque tinha a valeta das enxurradas, eles furaram dentro do buraco para poder sair dali de tiro. Inclusive o Melo Viana, que teve um pequeno ferimento. Quando terminou a tirambaça, o Melo Viana, no medo, correu tanto, subindo a da João Pimenta e a Francisco. Vira uma loucura, todo mundo ele entrou correndo. Na mata. Olha só. Entrou na mata para não ser visto. A mata é a Rua Melo Viana hoje. Hoje a Rua Melo Viana. Olha só, é uma homenagem a ele então. Para dar uma ideia que essa mata era tão intensa e grande e escura que o João Chaves, quando menino, ficou perdido lá um domingo todinho, sem achar saída para vir para a cidade. Era muita mata. E que a Rua Melo Viana. Esse fato realmente marcou mas aí tem mais outra coisa. Sim. O medo e a pressa foi tanto que o trem que trouxe o vice-presidente teve que voltar de ré. Mentira sua. Voltou de ré. Gente. Foi consertar lá em Bocaiúva. Olha só. Então não foi... E é interessante que acaba que um evento desse, né, que de certa forma teve uma repercussão muito grande, nacional, foi matéria dos jornais e tudo mais e tudo, gerou uma imagem negativa aqui para Montes Claros, de violência, né? Uma imagem assim, esse povo de lá do norte de Minas é um povo violento. Nesses jornais nacionais tem outra história embutida aí, que eu também conversei. Assis Chateaubriand. Sim. O Francisco Assis Chateaubriand, que era jornalista em Recife. Sim. Diários Associados. Resolveu mudar para o Rio de Janeiro, porque o único lugar que as pessoas podiam ser importantes era no Rio de Janeiro. Fora do Rio não tinha. É a vitrine do Brasil. E ele leva uma carta de apresentação para o jornal, e o dono do jornal disse assim, deu a ele o papel e lápis, falou, vai para a rua fazer uma reportagem sobre a Semana Santa, sobre Jesus Cristo. E na hora que ele estava saindo da porta, ele virou se contra ou a favor. Mas o aí o dono do jornal falou, você já está contratado. Não precisa fazer nada não, pode voltar e começar a trabalhar. Ele foi o cara que trouxe a televisão para o Brasil. Contra ou a favor. Bom, por que eu estou contando essa história? Porque Assis Chateaubriand, no Rio de Janeiro, 1930, fez todo o nome dele no Rio de Janeiro, falando sobre Dona Tiburtina. É mesmo? Ele veio para ver cá e... Que interessante. No Bico da Águia você fica sabendo de coisas. Ele que divulgou a história de Dona Tiburtina no país. Ele era um grande radialista, até trazer a televisão. Ele era o cara que, inclusive, influenciava na política. Em 1966, eu era presidente da Câmara, Pedro Santo, prefeito, e foi inaugurar um viveiro de pássaros na Praça da Matriz, que é o coreto que tem lá hoje. Assis Chateaubriand veio. Veio para Montes Claros. Veio, porque ele era interessado em aves. Então, um coreto que era para aves, etc, etc. E ele andou na cidade, conversei muito com ele, eu era autoridade, presidente da Câmara. Aí, na porta do Automóvel Clube, ele disse claramente, senhores, aqui começou a Revolução de 1930. Nesse espaço. Nesse evento de Dona Tiburtina. Que interessante. Ali é que começou. Porque ou seja, Montes Claros protagonista na história do Brasil. Começou ali com a morte de João Pessoa, o assassinato dele no Nordeste. Aí Getúlio subiu com a turma dele, tá vendo aí? Olha só, uma coisa ligada à outra. A outra. Que interessante. Ele, o grande jornalista, que falou para nós lá.
Não, mas isso aí é uma testemunha ocular que você tem da história. Eu vou contar uma história essa semana, que eu vou fazer no lançamento do livro de Alberto Sena Batista. De Darcy Ribeiro, que é tem outro grande ilustre. Né? uma história interessante. Quem nos contou foi Ciro dos Anjos, quando homenageado pela Academia Montes Clarence de Letras. O Ciro nos contou a história que, em Brasília, ele era secretário de Juscelino, a Brasília em construção, no Rio de Janeiro, construindo em Brasília. E Juscelino fala: senhores, meus amigos, a construção vai bem, mas uma coisa nós não vamos conseguir fazer: a Universidade de Brasília. Não vai ter recurso para a universidade. Aí o Ciro diz: presidente, me desculpa, me permita uma observação. Fundar uma universidade é a coisa mais importante que possa imaginar na história da humanidade. 2 presidentes dos Estados Unidos são famosos porque fundaram a universidade. Não é porque foram presidentes, não. Fundaram. Eu acho que aí Juscelino, então vamos fundar, se é assim de importante. Juscelino era também. Senta aí, Ciro, bate o decreto, estou nomeando Darcy Ribeiro, reitor, fundador, está vendo aí? E tem o nome dele. E tem o nome dele, e ele que fez. Não, mas Darcy é um cara fabuloso. Esse livro eu estou doido vendo como é que as coisas acontecem assim, de hora para outra. Darcy é o reitor. E se não fosse isso, não teria a Universidade de Brasília, possivelmente. Olha porque só. Darcy fez tudo para poder cumprir. Ou seja, isso a gente chega à conclusão que nós aqui dos Gerais, do norte de Minas, nós somos muito importantes, né? Porque a gente está presente de uma forma ou de outra em momentos decisivos. Eu vou lhe falar várias coisas da política nacional, da história nacional e de tudo. Eu acho que aqui tem que ser valorizado realmente. Pois eu vou lhe dizer 3 coisas importantíssimas no Brasil que foram criadas aqui. Aldemar Santos, fazendo uma viagem, volta ao mundo, ficou na Alemanha 1 semana. E Aldemar tinha um grande problema de funcionários antigos, que ele não podia aposentar porque não pagou a Previdência. E ele vê na Alemanha que as empresas depositavam mensalmente um percentual para garantir o emprego. Aposentadoria. Ele projeta o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Eu vi a hora que ele entregou na Câmara, na minha frente, ao presidente Castelo Branco. Montes Clarence. Montes Clarence. Ele é que fez o projeto todo do Ou seja, não existia fundo de garantia não, antes disso? Não, 6 meses depois, Castelo Branco, o presidente, entra com o fundo de garantia. Então, fundado aqui. Bacana. A outra é o seguinte, que eu também participei de alguma forma. Esses 70 anos de jornalismo... Mas muita coisa. Quando fundada a Faculdade de Medicina, chegaram a uma conclusão interessante que ela serviria para estudantes de outras cidades, de famílias ricas, porque o curso de medicina é caríssimo. Carinho até hoje. Aí, Mário Ribeiro, Hermes de Paula e outros lá, não, então vamos criar uma forma de manter esses estudantes. Cada prefeitura, então o Roto, Maçonaria, o LAI, dá uma bolsa de estudo para cada um. Estudantes. Então, criaram as bolsas de estudo. É o FIES hoje. A ideia inicial do FIES, então... E tem uma prova. Houve um congresso de reitores em Manaus, em que estava presente João Valo Maurício, reitor da Unimontes. E que toda a faculdade queixando falta de dinheiro. Eu disse, em Montes Claros nós resolvemos. Olha que interessante. E aí, o FIES foi fundado nessa hora, adaptado. E qual é o terceiro nacional? Que é importantíssimo. Quando Luiz Tadeu Leite foi prefeito pela primeira vez, em 78, secretário de Saúde, João Batista Silvério, Maria de Antonieta, e Saraiva Felipe, era o secretário de Saúde. E eles, querendo fazer uma política popular, que era de Tadeu, então estabeleceram um sistema de saúde gratuito para o povo. Que vem a ser... Que é o SUS. O SUS. Você acredita? Eu sabia dessa história, porque eu já sabia dessa história. Saraiva Felipe é nomeado ministro da Saúde, mais tarde aí sacramentou. Cara, mas é impressionante como essas contribuições até hoje são fundamentais, né, para o desenvolvimento. Há um livro de Saraiva Felipe, lançou o ano passado aqui,
Sou a fundação do SUS aqui. Pois é. E João Batista Silvério tem depoimentos do Schofield, que é um americano, que teve, nessa ocasião, aqui do Ipé das Agora Artes. você pensa, né? O que seria hoje? Você imagina, aí falando para a população brasileira, o que seria o Brasil sem o SUS? Olha a pandemia que nós passamos aqui, a tragédia que não seria. Eu acho que o Brasil, inclusive, é um dos poucos países que tem esse sistema para toda a população. Ah, mas não funciona direito. Ok. Tem problemas, porque é muito volume, é muita coisa. Mas ainda é a salvação. Ainda é salvação, porque você tem um recurso. Mesmo que você marca depois de muito tempo, mas você tem. A outra coisa muito interessante na história de Montes Claros, o asfalto Belo Horizonte, Montes Claros, só vinha até Curvelo. Só até Curvelo. E era aquele poeirão doido de Montes Claros a Curvelo, 280 quilômetros. Era. A seresta João Chaves vai a Brasília fazer umas apresentações e entre essas vão no Palácio do Alvorada do Planalto com o presidente Costa e Silva. Já nessa década de 70. 70. Aí o Nivaldo Maciel, que cantava. Nivaldo foi o dono da voz. Eu trouxe o João Balai aqui, que é casado com a filha dele. É casado com a filha dele, com Rita. Aí ele cantando e dançando lundu, foi para mim o maior dançador de lundu que eu já vi na vida. Duval também dança bem. Ele cantando, pediu ao presidente Costa e Silva para ajudar Montes Claros, fazer o asfalto de Curvelo até aqui. Virou bênção. Aí o Costa... Bom, antes foi o seguinte, Costa e Silva disse assim, eu estou gostando da cantoria, enquanto eu estiver tomando uísque, por favor, cantem e dancem. E demorou no uísque, porque ele estava gostando. Eita. Aí pede, o Costa e Silva, diante dele pedir para asfaltar, chamou o ministro, falou, faz o decreto que eu assino agora. Olha para você ver. Então, foi o uísque e o lundu que trouxeram o asfalto de Curvelo para Montes Claros. Foi, dançando lundu. Olha só, rapaz. Você está vendo como é que as coisas... Isso vai dar um corte bacana, hein? Mas é interessante esses detalhes, né, perspicazes. Isso você tem que escrever realmente, porque é só escrevendo mesmo para... Tem umas coisas aqui que você não imagina. O Padre Gonçalves Chaves tem uma rua ali na Melo Viana. Sim. E tem a escola estadual Gonçalves Chaves. Sim, famosa. O padre. O padre tinha 10 filhos. Os padres eram danados 10 naquela filhos, época. das duas mãos. E não escondia. Sim. Não escondia, não, porque até tem É o filho do padre. Tem um dizer muito interessante que filho de duas procedências não tem o nome de Júnior. Filho de rapariga e de padre. De padre, né? Que não pode. Que bota Júnior. É verdade. Então, mas ele tem o Antônio Gonçalves Chaves Filho. Antônio Gonçalves Chaves Ele não era escondido porque ele tem um Júnior. Educou muito bem os filhos. E o Júnior, o Gonçalves Filho, foi estudar em Belo Horizonte. Lá ele se torna um grande latinista, estuda direito, é desembargador, é senador estadual. Bacana. E foi nomeado governador de Santa Catarina e depois governador de Minas Gerais. Daqui de Montes Claros. Montes Claros. É o doutor Chaves da Praça da Matriz. É o doutor Chaves. Vanderlino, você deve andar na rua assim, falar, Rua Doutor Chaves, conheço. Rua Doutor Carlos, conheço. Doutor Tibutina, conheço. Passou todo mundo. Você está vendo como é que é interessante? É interessante. Doutor Chaves, ninguém. Mas o homem foi governador de 2 Mas estados. eu acho importante demais, principalmente a juventude, ela ter essa formação histórica, essa educação, para você preservar a nossa memória. Então, essa entrevista mesmo aqui, ela tem que ser assistida, né, por alunos do ensino médio, por alunos que querem saber um pouquinho da nossa história de Montes Claros, porque a memória, ela precisa ficar viva, né? Ela precisa permanecer. É o que vale. É o que vale. Não é rua, não são é as passeio, histórias, não é asfalto, não. Exatamente. É memória, é cultura. Ô, Vanderlino, nós estamos chegando aqui numa reta quase final do negócio. Sim. A gente tem aí mais alguns minutos. Eu queria falar com você sobre alguns assuntos. Rapidamente, você tem uma presença muito marcante em instituições importantes, como o Rotary, a maçonaria. Então, você sempre foi uma pessoa que participou muito, né, das ações, das atividades. Fala um pouquinho da sua presença no Rotary. 70 anos de Rotary, 60 de maçonaria, quase 60 de Academia Montes Claros de Letras. Depois eu fui o fundador do Instituto Histórico e Geográfico. Tá aí, nós em 17, 18 anos, foi 2006, já publicamos 66 livros. Que maravilha. Para você ter uma ideia do trabalho do Instituto, 8.000 páginas de história que nós publicamos, publicadas. Isso é uma coisa que o Montes Claros tem que se orgulhar, realmente. Então,
Na política, eu fiquei 8 anos. Também como vereador, né? Vice-presidente e presidente da Câmara, assim. Por exemplo, fui presidente da Câmara, onde é hoje o Centro Cultural. O Centro Cultural era a Câmara Era lá, Municipal. a minha presidência foi lá. Depois a Câmara passou para um sobrado ao lado do Correio. Do lado do Correio, onde é hoje o Bretas. E hoje lá na Avenida Coronel. Coronel Prates. Coronel Prates. Foi a prefeitura. Tem foi a Toninho prefeitura. Ribeiro. De lá, ela foi para uma sala que ainda é hoje da prefeitura, em cima do Cine Montes Claros, na Governador Valadares. E de lá é que ela foi para o Dr. João Luiz de Almeida, que hoje já não está. Está lá, obsoleto lá. Está vendo aí como é que... Então, eu tive essa vantagem. Então, eu assim, falo Luiz de Paula. Eu acompanhei Luiz de Paula durante 60 anos. Sim. Hermes de Paula foi... o Centro Cultural Hermes de Paula. Pintor, eu fui Prêmio Nacional de Pintura. Quem que me ensinou? Godofredo Guedes, Constantino Cristo, Samuel Figueira. É só nome pesado, o Raimundo Machado. Então, eu falava que era sorte. Hoje eu falo, foi Deus que me ajudou, me colocou num lugar e num tempo em que eu fui aluno de todo esse povo aí. Grandes pessoas, né? Não, eu comentei com você que eu estou construindo esse documentário e acaba que eu tenho que estudar um pouco mais sobre a nossa região, sobre, né, a força cultural produtiva. E realmente esse nosso grande sertão, e aí a gente fala aqui de Montes Claros e desde Gerais, é um celeiro de grandes mentes, de pessoas que contribuíram, como você já disse, para tudo isso aí. E, às vezes, talvez, pela própria distância a outros grandes centros que não influenciavam tanto ali. Então, aquela sabedoria, ela se desenvolvia ali. E as pessoas, né? Por exemplo, tem a Rua Padre Teixeira, que ali funda a Praça de Esporte e o fundo do mercado. Padre Teixeira veio aqui, ele veio para Montes Claros a chamado do Gonçalves Chaves, do Padre Chaves. Sim. O Gonçalves Chaves tinha 10 filhos, o Padre Teixeira também tinha 10. Mas aquela época era uma beleza, né? Pecou, opa. E onde é que está a ligação dele de ter filho? Ele, Padre Teixeira, foi um bom prefeito de Montes Claros. Sim. O neto dele, Silvio Teixeira, rua no bairro São José, e foi prefeito. Uma neta dele, Dona Eva, tem a rua Dona Eva, fundou a primeira banda de música de Montes Claros em 1856. Muita história. Por que 56? Porque 57 era o centenário da fundação de Montes Claros. E a banda desfilou, ela, mulher, Dona Eva, na frente dos homens. Foi o maior escândalo. Mas você tá uma mulher marchando na frente de homem. Pioneira, né? Tá vendo aí? Aí há outro caso do outro bisneto dele, Antônio Teixeira de Carvalho, que é o nome do padre. Sim. Que é o nome da biblioteca pública. Quem é Antônio Teixeira de Carvalho? É Doutor Santos. É o Doutor Santos? Da rua Doutor Santos. Foi o prefeito, um dos melhores prefeitos da história de Montes Claros. Ele fez a Praça da Matriz, o Jardim, e a Praça de Esporte era Lagoa, quase. Era Lagoa? E você falou que a Praça da Matriz Matriz pegava ali tudo, né? Um pântano. Ele aterrou e fez a praça. Foi ele, Antônio Teixeira, o Doutor Santos, que abriu a rua de São Francisco. Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que eu não sei se vai ser fácil para você responder, porque você viu tudo, né? Você viu desde o início até agora recentemente, Humberto Souto, que fez uma boa administração. Que foi meu companheiro de serviço militar. Isso, Humberto Souto. De Câmara também. E uma pessoa que fez um trabalho muito bacana, era um político honesto, digno e tudo. Na sua opinião, na sua visão, quem foi o grande prefeito de Montes Claros de todos esses tempos aí? Muita gente fala do Toninho Ribeiro, que foi um grande, né, que fez muita coisa e tudo, mas você tem uma visão maior de tudo isso aí. Você consegue dizer isso? Depende do ângulo de visão. Sim. O início de calçamento, porque é um início, foi para o Capitão Enéas. Capitão Enéas foi o primeiro. Alfeu Gonçalves de Quadra é o homem mais educado que eu conheci na vida. Foi prefeito 4 vezes. Sim. Boa administração. Hospital Alfeu de Quadros. O doutor Santos, você vê a praça... eu falei Rua São Francisco. A Rua São Francisco vinha até a Rua Visconde de Ouro Preto. Sim. Ele que desapropriou da Visconde de Ouro Preto a Praça de Esporte. Então, a gente vê a São Francisco hoje. Foi doutor Santos. Entendi. O doutor Santos. Então, foi um grande prefeito. Também, né? Que de grandes prefeitos, Toninho Rebelo,
Humberto Souto. Os dois que... Outros foram, o Jara foi muito bom. Cada um teve. Atos Avelino teve Mas a esses passagem dois você acha dele. que se destaca nesse momento? Qual a diferença entre Tunim e Humberto? Tunim pegou uma cidade provinciana, pequena, e pensou numa cidade grande. O Parque Municipal, a Plínio Ribeiro. O Tunim pensou numa cidade grande. E Humberto já pegou uma cidade grande e construiu. Dimensionou ela, né? Fazendo duas coisas que nenhum prefeito da história de Montes Claros fez. Primeiro, Humberto não teve liderança na Câmara. Foi a Câmara toda. Não teve os 8 anos sem bancada. Todo vereador é vereador e pode contar com ele. E a honestidade, não tem dúvida, não tem nenhum deslize Humberto nesses 8 anos. Já foi deputado, ministro, tudo, e sempre isento. E fez uma coisa que nenhum outro teve coragem de fazer, continuar a obra de um prefeito anterior. Não parar o que o outro fez. Já pegar uma escola faltando só alguma coisa, ou um centro de saúde. Então, Humberto fez obras notáveis. Que está aí agora o Guilherme, um plano muito interessante. Segue ele, é interessante. A cidade nossa está em torno de 500 mil habitantes, embora o IBGE não diga isso. Possibilidade de um crescimento grande, né? O plano do prefeito Guilherme, se ele ficar 8 anos, é possível que ele fique, ele quer deixar a cidade para 1 milhão de habitantes. E do jeito que cresce... porque Tunim pensou uma cidade de 500 mil habitantes. E agora já dobra, né? Está vendo? É uma ideia... porque é muito... Pensar no futuro. É pensar no futuro, tu nem sabia. Pensar no futuro com planejamento, mas também com qualidade de vida para toda essa população. Porque você não adianta aumentar e também ter uma população sem uma condição de vida ideal e tudo mais. É uma questão toda do junto. De água, de esgoto, de transporte, de limpeza, de escola, de saúde. Eu acredito que essa nossa força do Geraizeiro, né, do Montes Clarence, do Norte Mineiro, é capaz de realizar essas coisas. Há uma razão para isso. A nossa distância das capitais. Nós estamos a 900 de Salvador, 700 de Brasília, 1.000 de São Paulo, 1.000 do Rio, 430 de Belo Horizonte. Ou resolve aqui ou não resolve. Exatamente. Nós não dependemos de ninguém. Não, aqui as coisas se resolvem. Tem que ser aqui é o nosso universo. Wanderlino, a gente está chegando no final realmente agora. Eu queria que você falasse um pouco desse livro aqui, né, e da sua produção. Você tem uma produção muito bacana. Esse é o livro número 23. Eu estou trabalhando sobre o Capitão Enéas, né? E depois 2 outros livros sobre os prefeitos de Montes Claros e sobre os presidentes de Câmara. Que bacana. E aí eu te pergunto, e você deve estar curioso, fala assim, qual é o segredo do Wanderlino? Você sabe quantos anos ele tem? 90 aí? Chegando aos 91. Em 91 anos de idade, meu povo. Eu estou falando isso para você, você acredita? Porque muita gente está com essa idade, mas está com problemas de locomoção, de comunicação, de memória, de demência. A gente sabe disso. Agora, recentemente, perdi meu sogro também. Estava bem e tudo, mas, infelizmente, teve uma intercorrência e com 90 anos de idade, né? Mas só 3 pessoas em cada 100 chegam aos 90. Pois é, eu quero te perguntar o seguinte, o segredo para essa vitalidade tua é essa produção que você não para? É a sua cabeça ficar ali pensando, opa, eu tenho que escrever um livro, eu sei disso. Sua memória é um negócio absurdo, é um negócio incrível, tem que ser estudado, sua memória. Eu acho que o segredo é sempre positivo. Positivo, né? Eu sempre acreditei, é questão de fé, é questão de noção de que o futuro é sempre melhor. Bacana. E nunca passei um dia com tristeza. Nem na morte do filho, nem na morte da esposa. Você segue, não houve né? tristeza. Você tem a religião espírita, né? Eu sou espírita, então a gente sabe que a vida continua. É verdade. Então não há um sofrimento. Entendi. Eu contei que em 64 teve uma pessoa que quis me matar. Tinha gente que ia bater, tinha gente que queria prender, porque eu era presidente do sindicato. Sindicato, você falou. Então eu desceu uma pessoa, tinha uma reunião na estação comercial e falaram, o Wanderlino está vindo de carro. A Carlos Gomes dizia. Sim. Ele vai morrer agora. Eita. Sacou, foi Virgem Preto que andava a cavalo, sacou o 38 e desceu para me matar. Você tá doido? Quando ele chega na rua, eu já estava na praça de esporte, estava fora da linha de tiro. E falou, mas você... Eu falei, e ele tinha razão. Eu ainda dei razão a ele. Falei, mas como é que ele tinha razão de te matar? Eu falei, tem. 61, 62, 63,
1983 houve greves bancárias. Eu era do sindicato, em parte presidente, e eu de alto-falante na rua falava que estava passando fome, porque o salário era baixo. Era baixo. E daí a pouco, aquele moço que estava falando que estava passando fome, vem com um carro zero, aí tem que morrer. Aí tá falando mentira, né? Mas são muitas histórias. Mas, ó, eu quero falar para você aí que está com a gente que está chegando no final. Você quer fazer um podcast? Você quer fazer uma produção de audiovisual? O lugar é aqui, no Busque Estúdios. Então, o Busque Estúdios está pronto para a sua produção. Seja uma aula, seja um podcast, seja uma produção de audiovisual. Então, entre em contato com o Busque Estúdio para produzir o seu conteúdo de audiovisual aqui com a gente. Outro recadinho para você também é a Personal Jingle, comunicação com música. Não tem nada melhor do que música, Vanderlino. Então, música para comunicar é algo que realmente a sua empresa precisa ter. Então, se você quer um jingle para a sua empresa, entre em contato com a Personal Jingle e você vai ter a sua música e a sua marca na cabeça das pessoas. Vanderlino Arruda, queria te agradecer imensamente. Eu acho que nós vamos marcar outra, viu? Porque ainda faltou muita coisa para a gente falar. Olha, a gente tinha que falar do golpe de 64, a gente tinha que falar do período da ditadura militar, agora dessas coisas mais recentes, desse brigueiro que tinha dentro de Bolsonaro, de Lula, dessas coisas mais agora recentes. Mas isso vai ficar para um próximo, porque nós, igual o Jô Soares fala, chegou ao fim. E eu te agradeço demais aí. Só não pode demorar muito, porque com 91 a gente está na fila de chegada, mas estão as ordens. Do jeito que você está aí, 100 é ali na esquina para você. Tomara. Vai ser assim. Tomara que Deus nos proteja muito. Então. Graças a Deus. Obrigado demais, Vanderlino. Eu me agradeço muito. É isso aí. Nós vamos ficando por aqui com mais esse No Bico da Águia, né? Esse programa que eu tenho certeza foi muito especial. Tanta coisa bacana a gente falou hoje aqui. Tenho certeza que você teve uma aula aqui de história da Montes Claros antiga, né, da história do Vanderlino, que é uma pessoa que a gente tem muito orgulho aí de estar aí produtiva, ativa aqui em Montes Claros. E no Big Dag é isso, você acompanha pela TV Gazeta e pelo site Busque News. Na semana que vem nós temos mais um convidado super especial só para você. Muito obrigado e até lá.